A paz, amados, tudo bom com vocês? Quero falar hoje sobre a boca fala do que o coração está cheio. Jesus falou em Mateus no capítulo 12, no versículo 34 o seguinte: Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Logo, a boca fala do que o coração está cheio. Pois é. E o que acontece? Acontece o seguinte. Eu estava conversando com um rapaz sobre alguns jovens nas igrejas, e não somente jovens, você vê aí jovens, adultos, né? Que eles não falam muito do reino de Deus, não falam muito da palavra. No muito você vê eles conversando acerca de testemunhos, você vê eles falando sobre coisas administrativas da igreja. Quando é para falar de louvor, de músicas, o pessoal sabe quanto que gravou, quanto que deu a renda, aonde vai ser gravado, quem foram os produtores, quem foi tudo. Os camaradas são 10 para gravar tudo isso daí. Né? Agora, quando você chega para falar da palavra, aí já é mais complicado. Porque se for para citar o nome das 12 tribos de Israel, ninguém sabe. Mas quando é para citar todos os jogadores do time de futebol, ele sabe. E olha que jogadores de time de futebol mudam o tempo todo. E mesmo as 12 tribos de Israel, o pessoal não sabe gravar. Manda falar os dois apóstolos, ninguém sabe também. Mas quando são coisas dessa terra, aí, meu irmão, o pessoal grava que é uma beleza. Mas e aí nós estamos falando sobre isso? E eu cheguei para ele e falou, olha, cheguei para ele e falei, olha, realmente, né, a boca fala do que o coração está cheio, só que tem um outro detalhe, que aí Paulo fala, como crerão se não há quem pregue? Nós, como eu, durante muito tempo, eu também era assim. E isso de maneira alguma isentava o meu amor por Deus e o amor de Deus por mim. O fato de eu ficar o tempo todo falando sobre louvor, ou como que eu ganhei a alma, ou contar sobre o testemunho e minhas experiências de vida, que isso são muito importantes, tá? Não anulava o fato de que eu amava o Senhor e que o Senhor me amava. Isso não anulava. Tá? Mas eu andava segundo aquilo em que eu já estava, o que eu já havia alcançado. Eu andava segundo aquilo que eu já havia alcançado. Mediante a isso, Deus só poderia cobrar de mim aquilo que eu estava enxergando. Porque Jesus falou que a quem muito é dado, muito se é cobrado. A quem pouco é dado, pouco se é cobrado. Então, até aquele momento, e vou colocar aqui até 2001, mais ou menos, Deus tinha me dado um certo tipo de conhecimento, Deus tinha permitido que eu chegasse a certo tipo de conhecimento, então eu andava segundo aquele certo tipo de conhecimento e eu tinha que ser fiel àquilo que ele estava me dando. Então, claro, como é que você vai cobrar de uma pessoa que vão falar, por exemplo, sobre as duas casas de Israel, se o que ele conhece é o batismo com o Espírito Santo? Como que você vai cobrar dele falar sobre as 7 festas e os ciclos das festas e o que essas festas representam para a igreja no tempo do fim? Se o camarada ele só conhece sobre língua estranha. Como que você vai cobrar ele a respeito das 4 dimensões do reino, rei, governo, povo e território, se o que ele só conhece é o amor que ele tem por Jesus? E isso, querendo ou não, irmãos, é o mais importante, né? Porque de nada adianta você ter toda a fé, mas se você não tiver amor, nada disso valeria. Mas, e daí? Nós devemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento também, né?
Então como é que você vai cobrar ele? Como é que Deus vai cobrar dessa pessoa tantas coisas se o que ele recebeu foi só isso? Então não adianta nós queremos julgar as igrejas hoje e os irmãos se não há uma fomentação vinda da parte daqueles que têm o poder de fomentar esse desejo de buscar o Senhor por intermédio da palavra de Deus. Vamos para um exemplo prático. Você imagina se eu chego para você e falo assim: olha, você precisa estudar a palavra de Deus para você crescer no Senhor. Mas eu não te dou um caminho. Eu jogo a bola para você e pronto. Por onde ele vai começar? São 66 livros. Vai começar por onde? Por Esdras? Ele não está te dando um caminho para você começar. Há um incentivo para se ler, mas não há um caminho traçado. E quando existe esse caminho traçado, que são as famosas escolas dominicais, entra em assuntos que toda vez fica batendo na mesma tecla. Que são assuntos que, ao meu ver, são básicos da fé. São coisas básicas da fé. Não há um amadurecimento em relação a isso. Isso por quê? Porque eles também, quero acreditar dessa forma, não tiveram um conhecimento mais amplo das coisas. Ficaram ali estagnados naquele básico da fé, né? Ele é mestre e doutorado em coisas de neófito, coisas de novo na fé. Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu estou falando? Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone para poder anunciar o reino de Deus. Eu estou falando para você que já está aqui inscrito, que conhece outros canais, que estão alinhados com a mesma visão. Tem aí o canal do irmão Israel, do pastor Felipe, né? Tem o do irmão Luiz, o Reino Eterno. Então tem outros, eu não me lembro aqui, vou até colocar esses links aqui na descrição, que são que tem mensagens, tá? Que estão todas elas alinhadas no mesmo propósito. Então, não que você precise de um púlpito para estar pregando a palavra. Você não precisa. Se você tem esse pensamento de que eu só prego se me dá oportunidade, eu só falo se me dá oportunidade. A gente sabe que as coisas não são assim. A gente sabe disso, que não é assim que funciona. Por que você vai ficar reclamando e murmurando por causa disso? Eu sei que existem igrejas por aí, eu sei disso. Que tá lá um irmão que está junto com o pastor ali, ó, trabalhando. E às vezes ele não consegue a oportunidade, mas vem alguém de fora e, né, ele prefere chamar essa pessoa para estar pregando, às vezes até num culto de domingo, né, naquele culto melhor culto que tem, melhor coisa. Mas não chama aquele que está ali ralando com ele. Eu sei disso. Isso aí, cada um vai dar conta de si mesmo. Vou querer julgar o que está acontecendo. Cada caso é um caso. Tem aquela questão de preparação. Tem aquela questão de tempo. Isso aí, meu irmão. Cada um vai dar conta de si mesmo. Se o camarada está realmente vendo que não é o tempo, amém. Se o camarada está fazendo isso porque vai perder lugar, que sabe que de repente não conhece tanto de Bíblia como ele vai julgar. Não se preocupa com isso. Tá? Você foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Não se preocupe com microfone. Você não precisa disso. A mensagem boca a boca é muito melhor. Você percebe isso, sabe quando? Jesus ele foi pregar, ele foi falar do evangelho do reino para Nicodemos. Uma das mensagens mais lindas que eu já vi e que eu já li, que está em João capítulo 3, que fala acerca do novo nascimento. Ele falou para uma pessoa só. Uma pessoa só. Então, se você for ver, quando Jesus ele vai falar das suas mensagens, as mensagens mais lindas que existem ali,
foram pregadas para uma pessoa só. Então não fica com esse complexo de que ninguém me dá. Para com isso, cara. Vê se cresce, vê se amadurece. O que você precisa não é de uma oportunidade no púlpito para estar pregando. O que você precisa é de amor pelas almas. E o que você precisa é de ter coragem para anunciar às pessoas. Deixa eu te contar uma experiência. Já que a mensagem é essa, né? A boca fala do que o coração está cheio. Uma certa oportunidade, acredito que tenha sido em 2006 ou 2007, se não me engano. Acho que foi 2006. Quando eu morava lá no Rio, eu fui para a cidade de Campo Grande. E aí eu fui a convite de uma amiga minha para ir visitar a igreja junto com ela lá. Chegando lá, visitei, fui no culto, papapá. Quando eu cheguei na casa para pegar minhas coisas e voltar para minha casa, começou a cair um temporal fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. E aí chegou o irmão dela e falei assim, bom, vou ficar por aqui, né? Não tem como voltar para casa. E eu fiquei, eu e o irmão dela, né, o Tiago, assistindo uma mensagem do pastor Joaquim Palharim. O que aconteceu? Ele estava pregando em João 14. E começamos então a discutir João 14. Essa foi a brecha pela qual eu comecei a falar do reino de Deus para ele. Tá? Que os pastores falam que evangelho do reino, eu não prego o reino. Pela forma como você prega a mensagem, eu não sei se você conhece o reino ou não. Pela forma como você prega a mensagem. Pela forma como você ensina. Pela forma como você conversa. Eu já sei se você conhece o reino ou não. Tá? Você pode conhecer Jesus. Mas o evangelho do reino, pela forma como você prega, pela forma como você ensina, pela forma como você fala e administra, eu sei se você conhece ou não. Não preciso nem fazer um estudo bíblico. Só numa pequena conversa, um diálogo, eu já discerno isso. Eu consigo discernir. E aí eu comecei a falar para ele, olha, essa passagem é assim, 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 assado. Ele ficou, ok, mas não é isso. Essa mensagem não é apocalíptica. Não. Essa mensagem ela fala do novo nascimento. Esse texto está falando de novo nascimento. Né? Aí ele, como assim? E aí eu fui explicar para ele. Isso era por volta de 10 horas da noite. Eu sei, irmãos, que depois comecei a explicar e falar para ele que um assunto puxa o outro, tá? A verdade é essa, um assunto vai puxar outro, que vai puxar outro, que aí vai começar a abrir a visão, né? Vai começar a descortinar e vai abrir a visão. E o papo acabou 5 e pouca da manhã, 5 e meia da manhã, tá? O papo acabou 5 e meia da manhã, era um jovem muito dedicado à palavra, muito mesmo. E quando foi 9 horas da manhã, ele me acordou. Igor, fala mais aí do reino, quero mais saber. Fui falando, eu sei que acabou de 9 e meia da manhã, foi acabar 4 e pouca da tarde. 4 e pouca da tarde. E eu comecei a estudar, mostrei os textos para ele e tal. E na hora de ir embora, ele foi me levar até o ponto. Me lembro até hoje, foi muito fantástico aqueles momentos ali, pedi oração. Na época tinha um tal do MSN, né? O Orkut. A gente ficava trocando de ideia, passei vários estudos para ele. Então, quer dizer, basta você falar, meu irmão. Abra a tua boca e fala. Você não precisa de ir para a rádio, você não precisa de ir para a televisão, você precisa de púlpito. Você tem aí as pessoas ao seu redor, você tem aí as pessoas perto de você. Se você tiver uma boca e uma Bíblia, você já pode falar. Você já pode anunciar o reino, você já está apto. Desde que, claro, você estude, você se dedique para que você possa anunciar com propriedade. Tá? E isso que é importante, que você tenha em mente que as pessoas hoje, muitas delas não estão falando aquilo que você quer que eles falem, que é Bíblia, 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 Bíblia. Até porque eu já falei isso uma vez, você não quer que fique todo o tempo falando de Bíblia, 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 Bíblia. Né? Mas é uma coisa que não tem como... É inexplicável, gente, é inexplicável. Tá?
Todas as pessoas que eu conversei do Evangelho do Reino, que eu mostrei para eles o Evangelho do Reino, todas elas, todas, sem nenhuma exceção, a partir do momento que elas descobriram isso, o papo não foi outro a não ser o reino de Deus. E como que isso é possível? Não tem. Tudo, o que eu posso dizer, o que eu consigo tangenciar é que tudo acaba não valendo nada. O que passa a ser mais importante é o reino. Né? Claro que você não vai deixar de falar de futebol, vai deixar de praticar o esporte, não é isso que eu estou dizendo. Né? Não é para ser um crente bitolado fanático, não. Mas quem sabe que eu estou falando, que já viveu isso que eu estou falando para você, né? Eles sabem que é um privilégio muito grande, é um privilégio. Então, quando você vê o irmão que você está dizendo, ninguém quer falar de Bíblia, ninguém quer falar de. Ninguém. Fale para ele. Mostre. Impacte. Confronte-o. Não afronte-o, mas confronte-o. Mostra algo para ele que ele não sabe ainda. Desperte isso nele. Deus vai ser contigo, irmão. Assim como foi e está sendo comigo. Se as coisas podem acontecer comigo, não só comigo, vários irmãos que eu conheço, por que não pode acontecer com você também? Então, a boca fala do que o coração está cheio. E isso que está cheio dentro de você, eu oro para que você consiga espalhar isso nas igrejas. Vamos mudar a realidade da igreja. Vamos mudar a realidade junto comigo. Vamos mostrar para a igreja que o reino de Deus é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais, muito mais. Né? Existem muitas coisas que Deus ele quer nos mostrar nesse tempo. E claro, nós dependemos um do outro. Não vai ser apenas eu, não vai ser apenas você. Vai ser todo um corpo, amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.